Deus seja louvado. Para nós é um privilégio poder compartilhar da mensagem de Deus, que ela seja para nós um refrigério para a alma, né? Traga alegria ao nosso coração e a certeza que Deus está no comando de todas as coisas e que Ele deve ter um lugar bem especial em nossas vidas, né? Quero agradecer aos irmãos mais uma vez o convite para estarmos aqui juntos, clamando ao Senhor e, acima de tudo, adorando o seu santo e bendito nome. Eu vou dar continuidade, na verdade, o que eu falei na última reunião que estivemos aqui. Tudo começa na mente. A palavra de Deus nos diz que precisamos ter a mente de Cristo. E ter a mente de Cristo é estar submisso àquilo que Ele tem como plano para nossas vidas. Se entendêssemos isso, nós, com certeza, nós teríamos uma vida abundante, nós teríamos uma vida saudável e, sem dúvida nenhuma, compreenderíamos os desígnios de Deus, a vontade de Deus para nós. Por quê? Porque é na nossa mente que começa tudo. O centro do relacionamento de Deus para comigo e com você está justamente na mente. Quando o pecado surgiu, foi-se invertido, né? A razão deixou de existir e começou-se a dar vazão aos sentimentos. E isso fez com que o ser humano estivesse colocando em prática tudo aquilo que acariciava os desejos, as suas vontades. E dentro desse paradigma, dentro dessa visão, o homem começou um processo de degeneração física, mental e moral. Que, na verdade, o pecado é uma consequência, mas Deus, estando na direção e no comando, sem dúvida nenhuma, Ele, como o comunicador da vida, Ele daria para aqueles que estivessem submissos à sua vontade, à sua direção, às suas orientações. Ele nos revela que Ele estaria nos abençoando e nos agraciando justamente com a longevidade. Mas para sermos longevos, para que pudéssemos alcançar o ideal de Deus, o que deveríamos fazer, né? Porque a verdade é que nós não existimos como se como um robô, né? Que é fabricado e ele precisa obedecer os comandos. Não, nós somos criados com livre-arbítrio, fomos criados e Deus nos deu a oportunidade de, através da nossa vida, o desenvolvimento das nossas faculdades. Mas para que isso aconteça, nós temos um papel fundamental. Nós temos a parte que nos corresponde. A palavra de Deus, no capítulo 90 do livro de Salmos, ela nos revela algo que precisamos parar para analisar, tá? E eu quero ler com você, capítulo 90 do livro de Salmos, e nós vamos ler só um verso. Diz assim: a duração da nossa vida é de 70 anos. E se alguns, pela sua robustez, chegam a 80, o melhor deles é canseira e enfado, pois passa rapidamente e nós voamos. Olha só, a palavra de Deus diz que aqueles que chegam aos 70, 80 anos é canseira e enfado. A vida passa de forma muito rápida. E é interessante que ele diz que alguns, pela vitalidade, chega esse tempo, mas com canseiro e enfado. Mas é interessante que a palavra de Deus nos revela que a duração da vida do homem deveria ser de 120 anos, depois do pecado. A degeneração da raça humana foi acontecendo. Os homens, mesmo depois do pecado, viviam
1000 anos, 900 anos, 800, 700, 600, até chegar ali 120 anos. E hoje, a palavra nos revela que pela robustez da vida, alguns chegam a 70, 80, mas é canseira. É a base de remédios, é sobre o cuidado de pessoas. E eu fico a pensar o que faz com que a condição do ser humano hoje seja degradante. É simplesmente pela violação das leis do Senhor. O ser humano tem violado essa lei que faz com que venha sobre ele tudo aquilo que traz dor, traz sofrimento, traz doença. E nós não precisaríamos ter que usar de subterfúgio ou do artificial para nos manter a vida, porque se a palavra de Deus nos revela que Ele é o Deus que cura, que Ele é o Deus que sara, Ele é o Deus que restaura, então nós precisaríamos entender que se nós fizéssemos a nossa parte, sem dúvida nenhuma, Deus faria dele. Deus nos daria a oportunidade de testificar, de testemunhar desse poder restaurador, transformador, tá? Eu quero ler um trecho aqui do livro Conselhos sobre Saúde, que nos fala muito sobre essa questão, né, da degeneração do ser humano. Eu vou só deixar dois trechozinhos, né, porque o nosso tempo é curto e eu tenho mais assunto para falar. Então, aqui na página 19 do livro Conselhos sobre Saúde, diz assim: o homem surgiu das mãos do seu Criador, perfeito em estrutura e belo de forma. O fato de ter resistido por 6.000 anos o constante crescimento dos fardos da doença e do crime é prova cabal do poder de resistência com o qual foi dotado no princípio. E embora os antediluvianos, de modo geral, se entregassem sem reservas ao pecado, passaram-se mais de 2.000 anos para que a violação da lei natural fosse acentuadamente sentida. Não tivesse Adão originalmente possuído maior poder físico do que os homens possuem agora, e a presente raça ter-se-ia tornado extinta. Através das sucessivas gerações, desde a queda, a tendência tem sido continuamente descendente. A doença tem sido transmitida de pais a filhos por sucessivas gerações. Mesmo as criancinhas de berço sofrem em consequência dos males originados pelos pecados dos seus pais. Com poucas exceções, os patriarcas, desde Adão até Noé, viveram aproximadamente 1.000 anos. Desde então, a duração média da vida tem decrescido. A violação da lei física, com as consequências do sofrimento e morte prematura, tem prevalecido por tanto tempo que esses resultados são tidos na conta de sorte inevitável da humanidade. Mas Deus não criou a raça humana em tão debilitada condição. Este estado de coisas não é obra da providência, mas do homem. Foi ele ocasionado pelos maus hábitos, pela violação das leis que Deus fez para governar a vida do homem. Olha só, tudo que nós sofremos hoje é simplesmente fruto de escolhas erradas, fruto de caminhos errados. É por isso que Deus nos convida hoje a permanecer na sua presença para que ele faça a obra. Eu fico lembrando que quando Deus criou Adão e Eva, e eu quero ir lá para Gênesis com você, Deus nos deu a oportunidade de conhecer a história desse casal e saber que eles não nasceram para viver de forma dissoluta, não. Tinha um propósito. O propósito era através de tudo que eles fizessem, Deus fosse o centro, Deus fosse
adorada e reverenciada. E não é diferente em nossas vidas. Deus formou o jardim do Éden com um propósito de colocar aquele casal como guardiões. E eles tinham ali a terra para cultivar e lavrar, eles tinham ali os alimentos necessários para que eles se mantivessem com saúde, e eles tinham o privilégio de estar na presença do seu Criador todos os dias, ao amanhecer o dia e ao findar o dia. Eles tinham um encontro marcado com o Criador. E sabe qual era o propósito de Deus na vida desse casal? É que de glória em glória, de graça em graça, eles pudessem expressar a imagem do Deus que os criara, a luz, a divina do Criador, pudesse permanecer ali no brilho do rosto deles e o nome de Deus fosse honrado, exaltado e glorificado. Só que isso foi perdido com o pecado. Mas mesmo o pecado vindo, o homem não estaria à sua própria sorte se ele confiasse e permanecesse nas promessas do Senhor, porque Deus, quando o homem pecou, Deus foi ao encontro do homem, sabe, irmãos? Eu quero que você atente muito para isso aqui que eu vou ler para você. Bem simples. Deus deu ao homem todas as ferramentas que ele precisava para se manter em sintonia com o Pai. E começou em dar a ele a condição dele manter a mente saudável, manter o corpo, o físico em desenvolvimento e, ao contemplar a Deus, manter uma fortaleza espiritual. Mesmo isso tendo quebrado, mesmo ele não tendo mais condições de ver a Deus, ele tinha a oportunidade, sim, de buscar a Deus, de continuar um desenvolvimento, retardando então o envelhecimento do corpo, da mente e do espírito degradado. E um dos fatores principais para que isso estivesse bem era justamente como ele iria desenvolver a sua vida a partir daquele momento, quais seriam os elementos que iriam pautar as escolhas dele. E Deus sempre, sempre falou para o ser humano: você tem dois caminhos agora. Tem o caminho do bem e o do mal. E eu te digo assim, olha, escolhe a vida. E você, escolhendo a vida, com certeza, você não vai precisar finalizar teus dias numa cama de hospital. Você não vai precisar terminar teus dias dependendo de medicações e mais medicações. Você não vai precisar terminar teus dias tendo que fazer cirurgia, tirando isso, tirando aquilo. Não. Se você permanecer em mim, se você estiver sobre a minha orientação, a minha direção, eu vou ser o Deus que te sara, que te cura, que te restaura. É esse Deus que constantemente tem vindo em nossa direção, buscando nos dar o melhor. E dar o melhor é simplesmente poder nos manter com o privilégio da direção de Deus. Ele quer ser aquele que esteja na direção das nossas. E eu quero aqui ler o que está escrito no capítulo 1 do livro de Gênesis, mais precisamente no verso 29, e diz assim: E disse Deus: Eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, e que está sobre a face de toda a terra, e toda árvore que há fruto de árvore que dá semente, servosão para mantimento. No capítulo 3, no verso 18, diz assim: E espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Hoje é comprovado, estudos comprovam, que hábitos bons, hábitos saudáveis, faz com que a vida seja prolongada. Quando cultivamos uma mente sã, quando nos permitimos ter um corpo são, com certeza, nossos dias não chegarão a 70 e 80 anos com canseira e enfado.
Nós vamos ter uma mente privilegiada para poder instruir aqueles que Deus colocar em nossos caminhos, entende? Então, um dos pontos principais para que isso aconteça é buscar em Deus o que Ele tem para que possamos ter o privilégio de ter saúde e saúde em abundância. Um dos fatores que Deus nos dá, né, é poder entender que quando nós usufruímos do que a natureza nos mostra, nós temos a oportunidade, do que a natureza nos oferece, nós temos a oportunidade de manter as nossas células ativas, tá? E as células ativas e saudáveis, elas vão prevenir o envelhecimento. Ou seja, se mudarmos, e o segredo está aí, se mudarmos a forma de pensar, se mudarmos as condições insalubres que trazem ou que dão caminho às enfermidades e às doenças, com certeza nós teremos dias de glória na presença do Pai. Se você comer do fruto das árvores, se você comer das sementes, se você comer os cereais, se você tiver um estilo de vida saudável, sem dúvida nenhuma, você vai conseguir compreender o plano que eu tenho para você, porque eu sou o teu Criador e eu sei como funciona tudo em você. Eu sei que você, como funciona a tua mente, eu sei o que o teu corpo precisa para manter-se saudável. Só precisas permanecer em mim, que sou a fonte da vida. Aí, quando o homem peca, Deus acrescenta à dieta do ser humano aquilo que lemos aqui no capítulo 3, no verso 18 de Gênesis: espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. A erva do campo são as plantas, tá? A erva do campo é, são, antes do pecado, era o alimento dos animais, né? Mas quando o homem pecou, Deus deu a erva do campo para servir como mais um elemento para manter o ser humano ainda, apesar do pecado, manter o ser humano saudável, porque a erva do campo era, é tão vasto aí a quantidade de plantas, de árvores, né, que vai ajudar para várias funções do nosso organismo, tá? Seja, seja distúrbio de mau funcionamento de algum órgão, seja questão emocional, seja o estresse, seja a dor física, tudo a erva do campo vai proporcionar a restauração. Mas a fonte da vida está no nosso Criador e a beleza está justamente em que Deus, como Criador e mantenedor da nossa vida, sabe de tudo aquilo que nós necessitamos, nós precisamos. Então, assim, é bem simples. Nós é que complicamos tudo. Se nós entendêssemos que Deus, ele é a fonte da vida e o segredo da longevidade está nele, nós buscávamos nele ao invés de buscar nos homens. Nós preferimos confiar nossas vidas nas mãos de homens de forma cega, sem consultar a Deus. E consultar a Deus deve ser em todos os aspectos da nossa vida, tá? Então, assim, a ciência cresceu, desenvolveu, sem dúvida, mas o grande problema da ciência é que ela deixou de lado a fonte da vida, o que Deus como Criador. Eu sempre gosto de falar um texto que Albert Einstein falou. Ele disse assim: a fé sem ciência é cega, e ciência sem fé é paralítica, não vai a lugar nenhum. Isso significa que a ciência, apesar de todo o seu desenvolvimento,
de todo o aparato médico, de todos os profissionais conhecedores, de toda tecnologia, exames precisos, se ela não estiver aliada ao Criador, se ela não estiver aliada à fé, não vale de nada. Ela é em vão. Nós precisamos entender que Deus, ele tem que estar ligado às nossas vidas, às nossas escolhas. E se queremos ter vida e vida em abundância, se queremos sair da estatística que a palavra de Deus acabou de nos mostrar no Salmo 90, e chegando aos 70 é canseiro e enfado, nós precisamos estar ligados à fonte da vida, que é Deus. Nós precisamos buscar nele aquilo que precisamos para podermos estar saudáveis. E o segredo ele já nos revelou. Falei aqui da última vez que tivemos, né? 8 remédios que Deus nos dá para podermos ter longevidade, para nos manter saudável, para prolongar a vida, né? Bloquear o envelhecimento precoce. Muitos têm envelhecido aos 20 anos, vocês sabiam disso? Muitos já começam um processo de envelhecimento aos 30. Isso é algo que não é plano de Deus. O plano de Deus é que nós possamos gozar do melhor dessa terra, mas ligados na fonte da vida. Vocês lembram que Jesus disse: olha, eu sou a videira. Se vocês estiverem ligados a mim, vocês vão dar frutos, frutos de vida, frutos de alegria, frutos de vitalidade, frutos de uma mente saudável. Mas para isso precisamos permanecer nele, buscar nele aquilo que ele tem como plano para nós. Precisamos deixar de lado tudo aquilo que nos afasta de Deus, tudo aquilo que nos traz inquietação, tudo aquilo que nos faz frágeis, presa fácil do inimigo, porque o inimigo ele não perde tempo. Ele tem buscado meios para manter a mente do ser humano aprisionada com aquilo que só envenena, só destrói, só separa de Deus. Mas Deus, como a fonte da nossa vida, ele deseja que essa fonte seja renovada todos os dias. A palavra de Deus diz que a misericórdia dele se renova a cada manhã. E se eu permitir que essa bênção aconteça na minha vida, então Deus vai dizer: olha, segue por esse caminho, andai por ele, porque aqui está o segredo da vida. Olha, escolhe isso aqui, faz assim, e você vai perceber que foi a melhor escolha que você fez. Então, não existe mistério, existe segredo. E esse segredo Deus revela àqueles que o buscam, aqueles que a palavra de Deus diz que aqueles que buscam a Deus cedinho, que vão à fonte da vida cedinho, ó, ligar na tomada, Deus vai revelar o que Ele tem para abençoar nossas vidas. E não tem acepção de pessoas, é para todo aquele que busca o Senhor. E sabe, você que está aqui nesta manhã, nas primeiras horas de um novo dia, não perca esse hábito, não perca a oportunidade de ainda, enquanto todos dormem, vá à fonte da vida, vá à presença de Deus e Ele vai te revelar os segredos que Ele tem. Ele deseja revelar para você que o busca. É um problema emocional? Vá até o Pai. É um problema físico, uma doença que você tem assolado a tua vida? Vá até Ele e Ele vai te dizer o que você tem que fazer sem medo, sem reservas. Vá ao Pai. Se você está aí debilitado, com a mente cansada, vá ao Pai, vá a Deus e permita que Ele faça essa obra de restauração, de transformação. E aí você vai perceber que os teus dias chegarão como os dias dos patriarcas. Deus vai abençoar de você de tal forma que você vai dormir velho e farto de dia, com a mente ainda saudável para abençoar vidas. É assim que os patriarcas faziam. Então, que Deus abençoe a você, que Deus traga alegria ao seu coração. E nunca esqueça, a fonte da vida está em Jesus. Deus o Pai
Ele deseja ser a luz do caminho que você vai trilhar hoje e que as escolhas que você vai fazer devem estar pautadas sobre aquele que não falha, que não erra, e ele sim é fonte de bênção para aquele que o busca. Deus os abençoe em nome de Jesus. Eu vou orar. Antes de orar, eu queria fazer um comunicado para você que está aqui. Nós estamos preparando um grande encontro de saúde e nós queremos convidar você. Nós vamos fazer no segundo semestre, em Fortaleza, um encontro de saúde, onde vamos estar ali reunidos com vários profissionais e vamos, sem dúvida nenhuma, poder compartilhar do que Deus tem nos ensinado, né? Vamos ter terapias, vamos ter uma alimentação, vamos ter um momento de compartilhar das bênçãos do céu. Mulher, né, meu amor? Vamos lá. Quando nós estivermos com o cartaz pronto e tudo, nós vamos enviar para os irmãos divulgarem, tá bom? Vamos orar. Soberano Deus, nosso bom Pai, louvado seja o teu nome, bendito seja o nome do Senhor. Pai, sabemos que o desejo que o Senhor tem é que estejamos ligados ao Senhor, que é a fonte da vida. Sem dúvida nenhuma, o pecado trouxe tristeza, trouxe dor e sofrimento, trouxe doenças e morte. Mas mesmo em meio ao pecado, ó Pai, Tu faz toda a diferença na vida daquele que o busca, daquele que está conectado a Ti. E queremos estar junto a Ti, ó Pai, para que o Senhor nos dê as orientações necessárias, para que o Senhor nos conduza em Tua direção sempre, e que assim, como diz a Tua palavra, que Tu és o Deus que sara, o Deus que cura, o Senhor venha operar o milagre em nossa vida, o Senhor venha nos dar a oportunidade de, de ser agraciado com a Tua bênção curativa e transformadora, restauradora. Abençoa cada um dos Teus filhinhos que aqui estão, Pai. Que o Senhor venha dirigir os nossos passos nesse dia. Que as escolhas que temos que fazer, o Senhor venha nos dizer qual é a melhor. E assim possamos ser bênção e luz na vida daqueles que o Senhor colocar no nosso caminho e desfrutar de todo o teu cuidado, de todo o teu amor. Nos colocamos em tuas mãos, pedindo ao Senhor que esteja conosco. É o que nós te oramos hoje e sempre em nome de Jesus. Amém.